Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24, versículo 49, que nos diz assim: E eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Curve sua cabeça, uma palavra de oração. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Pai querido, nesta noite, pelo privilégio que temos de estarmos juntos, ó Pai, em celebração ao Teu nome nesta hora, Pai. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos, este dia tão especial, Pai. Desde manhã cedo, pelo culto da manhã, agora entrando neste culto da noite, Pai, e o Senhor falando aos nossos corações. Obrigado, Senhor, por nós dedicarmos este nosso primeiro dia da semana, Pai, a Ti, em adoração, em celebração. Que o Senhor abençoe, ó Pai querido, cada família representada aqui nesta noite, Pai. Que possamos ser alcançados por Ti, por Tua palavra, e sairmos daqui edificados, instruídos, ó Pai, para louvor e glória do Teu nome. É a oração que fazemos em nome de Jesus. A igreja diga amém? Pode se assentar, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu estou com esse texto aqui no meu coração já há algum tempo. O Senhor aqueceu meu coração para falar sobre isso. Esse texto aqui vai nos falar de Jesus se apresentando aos seus discípulos e ele declara uma mensagem poderosa. Na verdade, tem uma instrução do Senhor aqui. O Senhor falou muito comigo sobre isso, sobre a questão da obediência. Hoje, pela manhã, através do evangelista Kleber, Deus falou muito sobre fidelidade. E esse texto está ligado a estas questões, a fidelidade, a obediência. Por quê? Porque o Senhor disse assim: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Primeiro, o que está em questão aqui é uma promessa, e essa promessa ela vem do nosso Deus. E Jesus está declarando isso: eu envio sobre vocês a promessa de meu Pai. E Ele declara que eles deveriam permanecer, pois, na cidade. Essa tradução, eu gosto dela, que diz assim: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Note que a instrução do Senhor é esta. É uma promessa. Aguardem, ela vai se cumprir em vocês. Aguardem, ela vai se cumprir em vocês. Mas para que ela se cumpra em vocês, Ele põe uma condicional aqui. E qual é esta condicional? Ele diz: ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Haveria um tempo e um momento em que a igreja sairia triunfante, evangelizando, anunciando, proclamando. Mas aquele não era o momento ainda. Esta mensagem ela é tão poderosa que ela nos ensina que até para a gente poder ir e fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, a gente precisa esperar a instrução e a orientação e a capacitação que vem da parte dele. Então ele disse assim: permanecei, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E aí eu quero destacar a vocês aqui nesta noite 4 pontos que eu acho muito importante e interessante sobre este texto, porque a grande questão aqui, o Senhor diz, a promessa é essa: eu vou revestir vocês de poder. O Senhor está dizendo isso, Ele está sendo bem claro. Ele diz: eu vou revestir vocês de poder. Essa palavra revestimento, ela vem do original grego com a ideia de você vestir-se de algo. É como se quando você entra em uma veste, essa é a ideia central quando fala de revestimento de poder. É algo que vai ser colocado em nós, vai ser inserido em nós. E eu gosto desta expressão no termo original, porque traz esta ideia de vestir-se.
é colocar algo sobre você, e este algo que vai ser colocado sobre nós é uma promessa do Pai. Portanto, isso iria acontecer, mas o Senhor disse: ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A primeira condição era essa, era ficar em Jerusalém. Eles não poderiam, talvez estavam afoitos, talvez estavam com o coração acesos para aquele momento, mas o Senhor disse: não, vocês vão, necessário vocês ficarem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aí eu quero destacar aqui 4 pontos, e o primeiro deles, no versículo 49, quando ele declara esta promessa de meu Pai, quando ele diz: permanecei, pois, na cidade, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. A primeira lição, ou destacar um ponto extremamente importante, que deve ser um desejo contínuo da igreja, este revestimento de poder. Eu sei que esta mensagem, para algumas pessoas, no tempo em que nós estamos inseridos como igreja, ela não é muito convidativa, mas esta é uma mensagem extremamente urgente e importante para a igreja, porque a gente precisa dessa capacitação do alto. É tão importante nós estarmos conectados com o Senhor e com tudo quanto Deus vem falando conosco desde o início deste culto, porque o Samuel, com muita propriedade aqui, ele falou sobre quando a gente vai ao monte, como Pedro, como alguns desses discípulos amados do Senhor estavam no monte, portanto, vivendo uma espiritualidade acentuada, graça de Deus, poder de Deus, virtude do Senhor, mas eles precisam descer do monte. Existe a igreja da segunda-feira, existe a continuidade dos fatos, existe as guerras e as batalhas espirituais que nós enfrentamos no nosso cotidiano. E o que está acontecendo aqui, e a grande importância deste verso que lemos aqui, é que este buscar, esperar esta promessa de Deus, deve ser um desejo contínuo da igreja de Cristo. Nós precisamos ardentemente desejar ser revestido de poder. Sabe, irmãos, nós vivemos um contexto de igreja onde a gente quer muitas coisas de Deus, e está tudo bem com isso, mas a gente não pode perder de vista a importância de nós sermos cheios do Espírito de Deus, cheios, revestidos desta promessa que o Senhor disse aos seus discípulos que assim o traria. Mas, portanto, precisa ter o desejo. Ninguém vai ter algo que antes não assim o deseje. Você não vai receber de Deus este revestimento do Senhor, este dínamo, este poder de Deus que vem sobre os teus filhos, como uma capacitação para você exercer uma chamada, um ministério e uma vocação. Precisa ter este desejo. E a minha oração nesta noite é que este texto alcance o teu coração de tal forma que você saia hoje daqui com um desejo contínuo de ter a graça, a virtude, o poder de Deus, o Espírito de Deus sobre a tua vida, te dando força e graça para você seguir adiante. Portanto, esse é o primeiro ponto que eu quero destacar. Deve ser um desejo contínuo da igreja. Quanto mais oração, mais poder. Quanto mais buscamos ao Senhor, mais o Senhor nos reveste com o seu poder. Você percebe que esse deve ser o desejo contínuo da igreja. Por que eu digo isso? Porque não foram todos que esperaram o cumprimento desta promessa. Nem todos tiveram a paciência para aguardar este revestimento de poder. E você ir para tentar realizar algo que você acredita que Deus te chamou, sem a sua capacitação, sem o seu revestimento, é algo insano, é algo que só podemos fazer agindo loucamente, porque alguém que deseja continuamente fazer a obra de Deus precisa deste revestimento de poder, este revestimento que vem da parte de Deus. E eu quero profetizar isso sobre a vida dos irmãos, que não falte o desejo contínuo de você estar na presença de Deus, de ser cheio da presença de Deus, de ser capacitado por Ele para vivenciar este revestimento de poder.
É este poder que o Senhor vem sobre nós, que a gente ora pelos enfermos e eles são curados. É este revestimento de poder que quando o inimigo tenta contra o seu lar, a sua casa e a sua família, e você ordena a ele em nome de Jesus, ele tem que bater em retirada. É este revestimento de poder que quando as investidas do inimigo vêm para destruir sua vida relacional, sua vida profissional, e aí você está revestido da graça e do poder de Deus, ele tem que bater em retirada. Por isso que a Bíblia diz que por um caminho ele vem, mas por 7 ele tem que bater em retirada. O Senhor está falando conosco nesta noite. Ele nos quer revestido com seu poder, e é desejo de Deus em vê-lo, os seus filhos cheios da sua presença, irmãos. Cheios, que esse seja um desejo do teu coração, que você o deseje muito mais do que o ouro e a prata. Deseje Deus, a sua presença e o revestir-se do poder. Portanto, este é o primeiro ponto que eu destaco aos irmãos: um desejo contínuo da igreja. Deve ser um desejo contínuo da igreja. A gente precisa sair hoje daqui com esse desejo no coração. Senhor, eu quero ser cheio da tua graça, eu quero ser cheio da tua presença, eu quero ser cheio do teu Espírito, eu quero ser guiado pelo Senhor. Eu lembro muito bem, na época dos meus 16 para 17 anos, quando eu saía do Vila Industrial para vir trabalhar aqui no Parque São Lucas, e eu pegava alguns ônibus que saíam ali no finalzinho da oratória vindo para cá, e naquela época acontecia muito isso. Hoje não sei se acontece mais, mas existia muitos ônibus que a gente parado no ponto dava sinal, o motorista fazia assim, ó, tipo assim, espera o próximo, esse está cheio, não dá para você entrar neste agora. Muitas vezes eu vivenciei isso, onde o motorista fazia assim, ó. Vocês já viveram isso? Já viveram isso? Quando a gente está cheio de Deus, o inimigo tenta, aí você vai fazer assim, ó, está cheio, aqui não tem lugar para você. Aqui não tem lugar para você, aqui está cheio de Deus, cheio da graça, cheio da virtude, cheio do amor, cheio da paciência, cheio da benignidade, da bondade. Os frutos do Espírito precisam florear sobre nós, exalar sobre nós. Por isso que deve ser um desejo contínuo da igreja, que o Senhor brote isso no seu coração. Eu profetizo isso sobre a tua vida, que o Senhor brote isso no seu coração, que você saia hoje daqui desejando ardentemente ser cheio do Espírito Santo. Por que eu digo isso? Porque a capacitação, ela precede a ação. A gente pode ir fazer a obra de Deus? Claro que pode e deve ir, mas a capacitação, ela precede a ação. Não basta eu querer, tem muita gente que quer fazer, mas falta as capacitações para executar. Você consegue entender isso? Portanto, a gente precisa ter um desejo contínuo no nosso coração, porque esta capacitação, ela precede a ação. O Senhor disse, vocês vão ficar aí. Vocês vão ter que aguardar o que? O cumprimento da promessa que eu tenho sobre vocês. E quando essa promessa cumprir sobre a vida de vocês, vocês vão estar preparados para vivenciar algo tão extraordinário que eu tenho para fazer sobre a vida de vocês. É por isso que hoje você consegue dizer não a muitas outras coisas. É por isso que hoje você não se rende ao pecado. É por isso que hoje você tem força em Deus, é fortificado no Senhor para vencer tudo aquilo que para muitas pessoas é uma luta tremenda. Mas hoje para você não mais. Por quê? Porque você está preenchido, está agraciado, está cheio da presença de Deus. Quantos estão entendendo que Deus está falando conosco aqui nessa noite? Sabe, irmãos, Deus quer te encher da graça, da virtude. Não tem nada mais glorioso do que você poder dobrar os seus joelhos, se conectar com o Senhor e sentir aquela presença que vem sobre você de uma forma tão extraordinária que você não sabe se chora, se alegra, se derrama. Tem alguns que dá vontade de pular, outros querem correr, mas é a manifestação do Espírito de Deus que vem sobre nós. Então esse texto nos mostra que essa capacitação, ela precede a ação. A gente precisa ser capacitado pelo Senhor. Portanto, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder.
Outro ponto que eu preciso destacar a vocês aqui, dos 4 pontos, é que enquanto o primeiro deve ser um desejo contínuo da igreja, o segundo ponto deve ser a busca mais intensa da igreja. Eu desejo essa capacitação, esse revestimento de poder, mas eu também preciso buscar com intensidade. Esse deve ser a maior busca da igreja, que é o quê? Ser cheio do Espírito de Deus. A igreja como todo precisa buscar este poder de Deus. A igreja deve juntos se empenhar neste papel de buscar poder de Deus. A gente pode ter muitas outras pedidos, solicitações e coisas que nós gostaríamos de ter da parte do Senhor, claro, isso é legítimo, mas sem a graça de Deus, sem a virtude do Senhor, sem a presença de Deus, irmão, nada faz sentido. Nada faz sentido sem a direção, sem aquilo que Deus tem reservado a nós. Portanto, este segundo ponto que eu destaco aqui, que deve ser uma busca intensa da igreja, portanto deve ser o foco primordial da igreja. Existem muitas igrejas, infelizmente, que hoje elas se reúnem por muitos outros fatores, mas este deve ser a maior busca da igreja: buscar revestimento de poder de Deus, é ser cheio do Espírito Santo, é ser revestido por este Espírito que te dá força e te capacita. Portanto, esta instrução que o Senhor trouxe à igreja, é como se Ele estivesse dizendo: a igreja de Cristo é exortada, ela é encorajada nesse segundo ponto, a permanecer em fervente oração pela busca do revestimento de poder. É como algumas guerras espirituais que nós entramos e falamos: Senhor, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não visitar esta casa, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não fazer o que precisa ser feito. Eu não aceito a ação do inimigo sobre este lar, sobre esta casa, sobre esta família, e nós declaramos guerra com o mundo espiritual e nos revestimos e buscamos este revestimento de poder da parte de Deus. Uma certa feita, um missionário no campo, logo jovem, saindo do seminário, ele foi fazer missão em um determinado local, e chegando lá, tinha um espírito que vinha sobre uma jovem, a ponto de ninguém conseguir desfazer aquela potestade, aquele mal que vinha sobre esta jovem. E aí os familiares chegaram até esse jovem pastor, seminarista, e chamou ele para ir lá orar por esta jovem que estava possessa e quebrava a casa toda. E este jovem seminarista, ele vai até lá a fim de orar, e quando ele ora, ele não consegue repreender e desfazer aquele mal que estava atuando sobre a vida daquela jovem. Aquele seminarista vai para casa tão frustrado, mas tão frustrado, ele disse: eu vou embora, eu não vou ficar mais nesse campo missionário, meu ministério está fadado ao fracasso. Todos vão saber que eu não consegui expulsar o demônio que estava sobre a vida desta jovem. E quando ele dobra o seu joelho, o Senhor disse a ele: não, você não vai sair daqui, você precisa buscar poder de Deus. E esse seminarista entra num processo de jejum e oração, de busca incessante pelo Senhor, e aquele episódio acontece novamente, só que agora ele vai até aquele lar, e agora ele consegue, com Jesus, com o Espírito de Deus, com o revestimento dos céus, ele consegue repreender aquele espírito que estava sobre aquela jovem. Deus curou, Deus libertou, Deus transformou, e Deus honrou aquele jovem seminarista, mas deu a ele uma lição: para você fazer a obra, você precisa de graça de Deus, de virtude de Deus, de poder de Deus, para executar a sua obra e o seu reino. Ele queria fugir, porque ele se sentiu frustrado, mas o Senhor ministrou ao coração dele: você precisa de
poder de Deus, que esta graça, esta virtude, esta unção, esta presença que eu sinto entre nós, que você também sinta em seu coração, a virtude dos céus que vem sobre nós, e que você possa nesta noite ter um desejo contínuo de buscá-la, e essa deve ser uma busca intensa e desejosa pela sua igreja, portanto por cada um de nós. O terceiro ponto que eu quero destacar para nós aqui, que deve ser o desejo, deve ser a maior busca que nós devemos ter, e também devemos buscar com perseverança essa presença. Sabe por quê? Porque demorou alguns dias para o cumprimento desta promessa. Muitas pessoas falaram: essa promessa está demorada, e desistiram de continuar perseverando em oração. Essa é uma das armadilhas que o inimigo utiliza, porque ele sabe que muitas pessoas deixam de perseverar na oração. Na Bíblia a gente aprende com inúmeras coisas, e o inimigo é tão astuto que nós servimos, sabe? O Deus que nós servimos, este inimigo é tão astuto, e ele vem sobre a igreja de Cristo de uma forma tão sutil, mas você aprende com ele que ele sabe qual é o seu fim, ele sabe qual é o seu destino, mas ele acorda todos os dias pronto para destruir algum lar, para destruir alguma casa, para destruir alguma família, para destruir algum projeto que Deus coloca no coração das pessoas. E muitas vezes nós, como servos de Deus, nós desistimos, nós não perseveramos. E existe uma mensagem de Deus à igreja aqui nesta noite: persevere em oração, meu irmão. Não desista, não desista. Você não sabe a hora e nem o momento. O Senhor está nos chamando para perseverar, porque o cumprimento desta promessa teve que ter perseverança. Demorou alguns dias. Foram 120 pessoas reunidas no cenáculo quando o Senhor traz uma visitação tão extraordinária e enche este pessoal, enche esses filhos amados e queridos do poder e da graça e da virtude do Senhor. Alguns não esperaram e foram embora, alguns desistiram no meio do caminho, mas aqueles que perseveraram foram cheios do Espírito de Deus. Persevere em buscar ao Senhor. Ele vai te encher, Ele vai encher seu lar, Ele vai encher sua casa, Ele vai transformar a sua vida, Ele vai mudar os teus sonhos, Ele vai mudar os seus projetos. Você precisa perseverar. Jesus foi enfático quando Ele disse que os seus discípulos deveriam permanecer na cidade até que do alto eles fossem revestidos de poder. Vocês não podem sair daqui até isso acontecer. Será que a gente está olhando simplesmente para o cenário caótico que está ao nosso redor? Ou será que o nosso olhar está naquilo que o Senhor nos prometeu? Ele prometeu que você e sua casa serviria ao Senhor. Permaneça firme e forte no Senhor, por mais que os ventos contrários venham de encontro à sua vida. Permaneça firme, vivendo um dia de cada vez, buscando esta graça e esta virtude do Espírito de Deus sobre você, porque eles precisavam buscar isso com perseverança. Deus disse: vocês precisam ficar aqui até o cumprimento desta promessa. Eu vou cumprir isso em vocês. Levanta sua mão que eu quero te abençoar com o texto da palavra. O Senhor nos diz assim, que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura Deus diria e não cumpriria? As promessas de Deus estão de pé para a sua vida, estão de pé para a tua casa, estão de pé para os teus negócios, estão de pé para a tua vida espiritual, elas estão de pé. E você que acredita nisso, levanta a sua mão e adore ao Senhor aqui nesta noite. Creia tão somente. Ele não é homem para mentir, Ele não é filho do homem para se arrepender. Por que Deus diria e não cumpriria? Ele vai cumprir o que Ele tem para fazer sobre a sua vida, diz o Senhor dos Exércitos. Eu encerro essa mensagem trazendo o quarto e último ponto, que eu acredito ser o ponto extremamente interessante.
Ele não determinou o dia e nem a hora, mas Ele falou: o derramamento do Espírito vai vir sobre vocês. Ele não falou o dia e nem a hora, Ele falou: mas vai vir sobre vocês. Sabe, a gente é muito ligado quando, até quando? Até quando Deus quiser, irmão. A que hora, quando vai acontecer? Quando você estiver talvez preparado para viver isso. Quando isso vai acontecer? Quando você aprender a submeter-se à sua vontade. Note que eu não quero simplesmente ir, eu quero ir com o poder de Deus. Eu quero ir para você poder realizar com maestria aquilo que Deus te chamou para fazer. Sabe, cada dia a gente vai provando e tendo experiências extraordinárias com o Senhor. Ontem estava eu, o Kleber e o irmão Ricardo. A gente foi orar pelo pai de um amigo da gente, que foi muito noticiado algumas semanas atrás, em que a rota matou um jovem de 17 anos. Era o filho do seu Pereira, irmão do nosso irmão Cleito. E o pai, com 75 anos, se não me falha a memória, é isso, né, Kleber? Ele morava com esse menino sozinho. E eu falava: Senhor, é para mim ir lá orar. É ir lá com os irmãos orar. Mas o que eu vou falar para esse pai? O que eu vou falar para esse pai? Papai, né? Eu falei: o que eu vou falar para esse pai? Eu falei: Senhor, eu não saio daqui de casa enquanto o Senhor não colocar uma palavra no meu coração para eu falar para esse pai. O Cleito falou: vocês conseguem chegar umas 4 horas daqui? Eu falei: eu não vou sair de casa enquanto o Senhor não colocar uma palavra no meu coração para eu falar para esse pai. E aí o Senhor colocou uma mensagem no meu coração. Eu falei: eu acho que eu comi demais, ou é alguma coisa que está acontecendo. O Senhor falou para mim: você vai chegar lá e vai falar que é melhor estar numa casa em que há luto do que numa festa com vários banquetes. Eu falei: Senhor, você está de brincadeira comigo. E aí a gente chegou lá. Deus é tão... Eu tenho plena convicção de que Deus trabalha, irmão, não tenho dúvida nenhuma. Se Deus colocou algo no meu coração, eu vou executar mesmo. Mas ninguém está entendendo nada do que está acontecendo, minha esposa sabe disso. Eu vou cumprir cabalmente aquilo que o Senhor me instruiu para fazer. Você quer tomar minha água, filha? Eu vou cumprir cabalmente aquilo que Deus me mandou fazer. E aí, eu vou cumprir cabalmente. E eu falei: Senhor, e aí eu gosto dos detalhes, Digão. Aí a gente chega, a gente tinha almoçado, o Cleber também tinha almoçado, eu também já tinha uma mesa posta lá esperando a gente. Eu falei: pô, eu tô indo orar, eu já estava preparado para a guerra. Você vai orar por alguém que, o pai deve estar com o coração cheio de ódio. Você começa a imaginar um monte de coisa. Um menino de 17 anos morreu, e você vai falar o que para o pai desse? Fala para mim. E aí o Senhor vai e fala uma mensagem dessa no meu coração. E aí eu chego lá e Ele fala: melhor estar numa casa em que há luto do que numa festa onde há festa e banquete. E aí tem uma mesa posta, café, chá, pão de queijo, um monte de coisa esperando a gente. E aí o Senhor firmou aquela mensagem no meu coração. E aí a mensagem não era simplesmente para a família ou e tal. E aí a gente começou a conversar e discorrer uma mensagem. Mas o alvo do amor de Deus era o seu Pereira. Sabe, o seu Pereira, com toda a sua longevidade de dias vivido, ele precisava voltar para Jesus e ter um encontro com o Senhor. Sabe, ele com a sua longevidade de dias estava vivendo como se não houvesse amanhã. É o que eu posso falar aqui para bons entendedores, um pingo vocês entendem o restante. Era ele que era alvo do amor, e o Senhor falou: vou martelar ele quanto tempo for necessário, mas diga a ele que eu amo e tenho uma obra a fazer sobre a vida dele. E aí a gente tem que tirar o menino da cena e falar: você, seu Pereira, é alvo do amor do Senhor.
Você precisa retomar os caminhos do Senhor, cuidar da sua vida e tomar uma decisão de voltar aos caminhos do Senhor e fazer aquilo que Deus lhe chamou para fazer. Sabe? E aí o Kleber veio, entregou uma mensagem para ele, o Ricardo foi, entregou uma mensagem para ele. Os filhos que estavam lá, sabe, falando para ele: você precisa se posicionar, você precisa disso. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente não sabe nem o dia nem a hora, mas a gente entende que para a gente poder fazer, a gente precisa do Senhor, a gente precisa do Espírito de Deus, a gente precisa da capacitação do Senhor, a gente precisa da instrução do Senhor para fazer aquilo que Ele nos chamou. E domingo que vem Pereira está aqui entre nós. Deu sua palavra, estou aqui, vou estar aqui, pastor. Vou ouvir a palavra, vou vir para o culto, vou fazer isso que vocês me instruíram, sabe? E aí a gente vê o quanto Deus é maravilhoso e o quanto a gente precisa da instrução de Deus para a gente continuar, irmão. Alguns não esperaram este tempo, não receberam este poder de Deus. Eu encerro esta mensagem lendo um texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8. Que o Senhor disse assim. Olha o que ele disse aqui: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. E ditas estas palavras, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu os seus olhos, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhe disseram: varões galileus, porque estáis olhando para as alturas? Este mesmo Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes ele subir. Vocês precisam desse poder para testemunhar. Nós precisamos desse poder para testemunhar. A igreja precisa desse poder para falar, para dizer, para proclamar. O Senhor tem compromisso com a sua palavra, Ele vela pela sua palavra a cumprir. E a gente vai ver alguns capítulos depois deste revestimento de poder, uma igreja cheia. Pedro e João sobem ao templo, o templo está lotado de pessoas. A Bíblia diz que costumeiramente levavam um coxo e colocavam na porta da igreja, e algumas pessoas levavam e davam esmolinha para aquele coxo, mas aquele dia, a subida da oração, está Pedro e João, cheios do poder de Deus, e este coxo na porta pede dinheiro, e Pedro diz: eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda. Este homem levantou, entrou dentro do templo, saltando, pulando e glorificando a Deus. A igreja precisa de poder de Deus, irmão. Nós precisamos desse revestimento que vem do alto, para a gente poder cumprir a obra do Senhor. Obras grandiosas e extraordinárias Deus tem conferido a nós como igreja, mas existe uma mensagem, um alerta de Deus à igreja cristã no caminho nesta noite: revistam-se de poder, busquem a minha presença, eu serei glorificado na vida de vocês, diz o Senhor dos exércitos aqui nesta noite. Busquem poder de Deus, revistam-se desta graça e desta virtude que vem do alto, porque a igreja precisa deste poder de Deus. Ele não determinou nem o dia e nem a hora em que o derramamento do Espírito viria sobre eles, mas ele veio. Persevere, busque, que seja um desejo contínuo da sua vida, do seu lar, da sua casa e da sua família. Você pode aplaudir o Senhor nesta noite? Faça isso. Esta é a mensagem de Deus para nós. Fiquemos em pé, meus irmãos, em nome de Jesus. O Senhor quer a sua igreja fortalecida, uma igreja capaz de orar,
e os demônios terem que bater em retirada. Uma igreja capaz de orar e ver enfermos sendo curados. Uma igreja capaz de orar e ver Deus intervendo em causas extremamente impossíveis aos homens de serem feitas. Nós provaremos isso, diz o Senhor. Aperta o cinto, irmão. Acerta a sua vida com o Senhor. Busque o Senhor ardentemente. Você provará coisas extraordinárias no Senhor. Põe a mão no seu coração, eu quero orar por você. Você talvez esteja orando. Busque ser cheio de Deus. Busque ser cheio do Espírito de Deus. Busque os dons do Espírito Santo sobre a sua vida. Que o Senhor revista você, capacite você. E que as percepções sejam abertas, as visões espirituais sejam contempladas. Sabe, que os dons fluem e aconteçam, porque todo dom ele só tem um plano e um propósito: edificar a igreja de Cristo. Não é para que as pessoas olhem para nós e digam: nossa, como esse pastor prega bem, como esses irmãos são fervorosos. Não. É para que o nome do Senhor seja glorificado. É para que a igreja de Cristo seja fortalecida, seja alcançada, seja edificada. Os dons é para edificação da igreja. E que possamos fluir nesses dons. Talvez você tenha o desejo de ser batizado pelo Espírito Santo. Busque, jejue, faça propósitos. Fala: Senhor, eu quero ser visitado pelo Senhor de uma forma extraordinária. Fala para o Senhor: Senhor, eu quero ser visitado pelo Senhor de uma forma extraordinária. Senhor, eu quero ter a experiência de falar em outras línguas quando eu vejo os meus irmãos falando. Fala: Senhor, eu quero ter a percepção, o dom de poder orar por alguém e ver este alguém enfermo curado. Eu sei que o Senhor vai trazer esses dons e vai manifestar esses dons, e nós vamos fluir nestes dons. Eu creio nisso, Senhor. Mas que esse seja um desejo do seu coração. Não somente o desejo, mas que seja uma busca incessante. Que seja uma busca com perseverança. Porque você não sabe nem o dia e nem a hora que isso vai ocorrer. Mas isso vai acontecer, porque Ele enviou a nós a promessa do Papai. E vai cumprir sobre nós. Que talvez nesta noite você saia daqui totalmente diferente. Saia daqui contemplado pelo Senhor. Saia daqui visitado pelo Senhor. Saia daqui comprometido em buscar ainda mais o Senhor, a sua graça e a sua virtude. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos e preste atenção na